Eu poderia até protestar contra a fé, mas impossível você negar a ação da oração da mãe e a intercessão de Maria em nossas vidas. Não dá para negar. E eu, que era um bicho medonho, malandro, vento, quantos livramentos que eu tive. Quantas vezes escapei da morte e achava que eu tinha sorte, mas é abusado demais, né? Mas eu tenho sorte. Que sorte o quê? Era livramento. Era livramento. Livramentos devido a uma ação constante de minha mãe pedir a intercessão de Maria. Por isso eu em toda a minha vida de pastor, nunca consegui falar mal do texto. Nunca consegui. Porque sabendo o quanto a minha mãe rezava por nós, e percebendo o quanto isso era usado para que os filhos pudessem ter aquela graça que não buscavam, porque para o cristão é assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, a mulher crente santifica o marido não crente. Olha que coisa linda, né? O marido crente santifica a mulher não crente. E ele conclui com uma frase espetacular. Senão, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos no Senhor. Como é que a gente pode duvidar de uma ação santificadora em nossas vidas diante da oração? E eu ficava observando aquilo ali. E aquilo me levou a uma curiosidade em descobrir por que se reza o terço. Claro que eu fui igual a Santo Agostinho. Fui pelos caminhos mais distantes quando poderia ser encurtado. Não é? Santo Agostinho foi assim. E Santo Agostinho também tinha na vida dele uma Santa Mônica. A diferença é que eu não vou ser bispo. Fica quieto aí, não fala isso, não fala isso. Não fala isso, vai que a mãe escute. Não é? E aí você vai ver o trabalho que vai dar para o povo. Então eu busquei vários caminhos. Mas foi um caminho interessante de conhecimento, porque eu descobri que as grandes religiões e seitas sempre usaram contas. Porque usar as contas nos desliga do mundo. Nos desliga do mundo. Inclusive minha mãe tinha uma memória, porque rezar o texto faz com que você desenvolva a sua mente e a sua memória. Porque não é fácil, né? Você contar, meditar os mistérios e ainda rezar Ave Maria e Pai Nosso. É um trabalho tridimensional. Né? Então, isso retarda qualquer Alzheimer. Não é? Retarda. Se alguém tiver propensão ao Alzheimer, pode rezar o texto. Que vai jogando o Alzheimer para bem longe de você. Né? Porque não é fácil decorar os mistérios, meditar os mistérios e ainda fazer continha. Né? Ainda fazer continha. E eu descobri o quanto isso era útil para a gente meditar. Agora, mas meditar o quê? Os budistas têm a sua meditação, certo? O Islã tem a sua meditação, até o judaísmo tem a sua meditação nas contas. E nós cristãos meditávamos o quê? Os mistérios na vida de Jesus Cristo. Mas que coisa fantástica! Mas eu não me deu para torcer não, viu?
Eu aprendi isso e guardei no coração, feito Maria. Eu guardei para mim, porque imagina se eu ia dar o braço a torcer, né? Era preciso que eu depois me deixasse torcer por Maria, assim, sabe? Eu tinha que me encurvar, mas assim, bem depois, porque né, vara velha para se encurvar demora mais tempo. Né? Você tem que pegar a bicha e ir entortando aos poucos, né? Porque se você desentortar de uma vez, você quebra. Aí ela vai desentortando aos poucos, desentortando aos poucos. Hoje está mais aprumado. Mas eu preciso dar tempo a isso. E olhar como aquilo meditava os mistérios na vida de Jesus Cristo, me levou a encontrar valor na oração do rosário. Isso me fez admirar muito mais a minha mãe. Se ela estivesse viva, ela poderia testemunhar que eu nunca briguei com ela por causa do texto. Nem discutia com isso. Porque aquilo ali mostrava que ela estava... ela sabia os mistérios tudo de cor. E depois que o São João Paulo II colocou os luminosos, ela também decorou. Que memória fantástica. Às vezes eu perguntava a ela assim, ô mãe, qual é o telefone do Eduardo? É um dos filhos dela. Ela dizia tudo certinho. Eu não sabia nem o meu. O meu tinha que olhar na memória, ela dizia assim, o meu telefone. Inclusive eu tinha na agenda do meu telefone, dizia assim, meu. Quando eu queria dizer para alguém, eu dizia assim, esse é o meu é esse aqui. Entendeu? E aí eu passava para alguém o meu telefone, né? E ela dizia certinho. Ela no dia do aniversário de todos os filhos, ela já avisava os retardados dos filhos dela. Hoje é aniversário de tal pessoa. Aniversário de Paulinho, já ligou para ela. Ela ligava para mim e dizia assim, olha meu filho, hoje é aniversário do teu irmão tal. Reze por ele na missa. Coisa fantástica. Avisava até do meu, que às vezes eu esquecia. De manhã cedo me ligava dando os parabéns pelo aniversário. É interessante. Então, diante disso, aquilo foi me encantando. Agora tinha ainda uma dificuldade. As repetições. Porque nós, quando passamos para o lado do protestantismo, a gente não procura encontrar na palavra nada que possa justificar a fé do outro. Mas a gente só busca na palavra aquilo que vai ir contra a fé do outro. Mas não é danado. Não é, meu filho. É por isso que é protestante, né? Porque se não fosse, seria católico, né? Simples essas coisas, né? É tão simples. Hoje é simples para mim. Então, aí faltava ainda esse detalhe. Que, pasmem, essa última barreira só foi cair quando eu me tornei católico de verdade. Porque eu era de direito, mas não de verdade. Por que de direito? Porque eu fui batizado nessa igreja. Então eu tinha direito. Não era? Não tem direito? Então, o batismo me dá direito. Certo? Mas como todo filho pródigo, a gente tem o direito, mas quer viver do nosso modo. Aí quebra a cara. Aí vai comer lavagem com os porcos. Literalmente. Vai comer lavagem com os porcos. E como é difícil comer lavagem com os porcos. Sabe? Porque a lavagem dos porcos, ela vem quando você
perde completamente a capacidade de dar caviar para os amigos. Lembra do filho pródigo, né? Acabou o dinheiro, acabou os amigos e não alimenta. Acabou os amigos. Diz lá na Bíblia, lá em Lucas, nem as prostitutas mais queria ele. Não é? Porque o dinheiro, você sabe que o dinheiro embeleza, né? O dinheiro embeleza. Não posso falar aqui porque vocês estão transmitindo, mas eu podia dar um bocado de exemplo de gente que, certo, é lindo demais, né? Casa com as mulheres bonitas, né? Novinha da Silva, não é? Não é? Tudo bonitona assim, tudo ajeitada, né? Como diria o Padre Léo, umas potrancas bem ajeitadona, né? Aí, claro, meu Deus do céu, aí casa, claro, meu Deus. Aí eu fico meditando assim, eu digo, mas meu Deus do céu, essa mulher bonitona, novinha, com esse indivíduo aí que é um inconformado com as pobres das véias, certo? E eu não vejo os meus velhinhos aqui do INSS com uma potranca dessa. Não é, minha filha? Eu não vejo. De alguma coisa não está certo, não. Alguma coisa não está certo, não é? E foi assim também na minha vida. Teve um tempo que eu tive um dinheirinho bom. Né? Certo? Não bebia. Não fumava. Não fazia coisa feia. Enquanto não fui para o mundo. Eu juntei um dinheirinho bom. Eu pude gastar depois no mundo com os amigos. Mas depois os amigos acabaram. Vendo? E aí acabou. Por quê? Porque acabou o dinheiro. Aí acabou os amigos. É danado, né, minha filha? Certo? E aí a gente volta para onde? Casa da mãe. Casa da mãe. É outra coisa, né? E vocês já perceberam que quando a gente fala em volta, a gente fala sempre em volta para a casa da mãe? Não é? É muito interessante. A gente já relaciona. Voltou para a casa da mãe. Porque a mãe tem uma acolhida melhor do que os pais. Os pais são mais duros, né? Seu medonho. Agora você quer voltar. A mãe fala assim, deixa, filho, deixa. Né? A mãe é... mãe. É mãe. É por isso que nós temos essa devoção a Maria. Eu já falei a vocês, mas alguns talvez tenham esquecido, que quando eu vim para essa igreja, alguém chegou para mim e foi perguntar, assim, um protestante foi me visitar, só para me contrariar, e perguntar assim, mas Maria não é uma só? E por que tanta Maria? Mas não é danado. E eu disse a ele assim, a culpa é da minha mãe. Aí ele fez assim, como da sua mãe? Eu digo, sim. Porque a minha mãe, ela era enfermeira, médica, conselheira, né? Educadora. Não, claro que ela não educou a gente sozinho, né? Porque você com 9 filhos, teve 11, mas tinha 9 nos cuidados dela. 6 homens, né? 3 mulheres e mais uma adotada, que era a neta dela. Tinha que ter uma equipe pedagógica boa, né? Não tinha que ter? Tinha. Aí tinha a dona Havaiana, dona Cinta, entendeu? Seu Cipó, dona Vassoura, não é? E dona Cinta. Quer dizer, uma equipe dessa, minha filha, só pode ser padre um desgramado desse, né?
E pergunta se tem nenhum filho dela que foi bandoleiro. Não, porque na hora daqui pedagógica funcionava, que era uma beleza. Né? Falava que era uma maravilha aquele negócio. Eu disse, não, é coisa da minha mãe. É da minha mãe. Certo? A minha mãe, ela foi mãe para cada tipo de filho que Deus deu a ela. Nós somos gerados na cruz de Jesus Cristo. E na cruz, entregando seu corpo e derramando o seu sangue, olhando o discípulo que ele mais amava, que depois transformou no discípulo do amor, que essa passagem é muito importante a gente perceber. Ele disse, estrupiado, maltratado, humilhado. Ele ainda olhou para aquele jovem amado por ele e disse, filho, eis aí a tua mãe. E daquele dia em diante, João recebeu Maria em sua casa. E aquele que era filho do trovão, que disse lá na cruz, samaritano não receberam Jesus, ele chegou lá com o irmão dele, Tiago, chegou assim, deu um toquezinho em Jesus assim. O senhor quer que a gente mande descer fogo do céu sobre isso? Jesus nem respondeu nada. Esse era o discípulo amado e que depois se transformaria no discípulo do amor. Agora, por que transformou-se num discípulo do amor? Conviveu com Maria. Olha, imagina aquele que disse assim, a gente pode mandar descer fogo do céu para devorar esses bichos aí que não acolheu o Senhor? Na sua carta lá, 1ª, 2ª, 3ª João, o que é que ele fala? Como é que ele fala? Filhinhos. Quem é que fala assim? Ah, é? Então o bicho aprendeu mesmo, viu? Aprendeu com a mãe. Ela fala, filhinhos. E ele fala, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Essa expressão, ela é da mãe. Ela é da mãe. Agora tem que conviver com a mãe, tem que receber a mãe em casa. O filho da mãe que não recebe a mãe, aí não muda. Não é? Não muda. De jeito nenhum. A intimidade com Maria gera novas criaturas. Porque aprender com Maria, e aí vem uma coisa muito interessante que eu aprendi. Nós rezamos com Maria. Os discípulos perseveravam em oração com Maria, a mãe de Jesus. Um camarada aqui, uma expressão nordestina para dizer todo mundo, viu? Entendeu? Que tem intimidade com Maria, ele muda. O seu tratamento, o seu cuidado. Porque a mãe que entregou o seu único filho para a salvação do mundo estava de pé diante da cruz. Qual é a mãe que, ao ver o sofrimento extremo do seu filho, maltratado, humilhado, espoliado, carregando a cruz, pregado, prego nas mãos, prego nos pés, coroa de espinho na cabeça, desnudo, em uma atitude de humilhação, permanece de pé? Aquela que acredita que está entregando algo para a salvação do mundo. Só essa mãe aí. É essa mãe. Mas vamos voltar para o assunto que estava me interessando, que eu já mudei de assunto. Foi embora, né? Você sabe que eu, para ir para um lugar assim distante, eu vou com uma rapidez impressionante.
Então nós, quando abraçamos o protestantismo, nós esquecemos de olhar o que na palavra é virtude para o outro. E essa igreja é cheia de virtudes do Espírito Santo. Cheia de virtude do Espírito Santo. Aí eu fui lá para a Ave Maria. A saudação do anjo. Falei, mas é danado. Eu passei tantas vezes por aqui e não me lembrava. Porque quando o encardido quer montar confusão, ele cega os nossos olhos, viu? Ele cega os nossos olhos. A gente tem olho, mas não vê. E aí a primeira parte da Ave Maria é a saudação do anjo. E uma saudação não é qualquer saudação. Ele não disse assim, e aí Maria? Não disse isso. Ele fez uma saudação que, para aquele tempo, era a saudação usada para os imperadores. Ave. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Até espantou Maria, né? Ela ia ser a mãe do Rei do Universo. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Aí vem, eu digo que eu estou falando assim no protestantismo, eu posso falar que eu já fui. Se alguém me processar, eu tenho lá uma ata dizendo assim que eu fui pastor. Eu vou dizer ao juiz aqui, eu fui pastor, eu sei que estou falando. E para você perceber a diferença, imagine quando ele foi anunciar o nascimento de João Batista a Zacarias. Ele chegou dizendo assim, ave Zaca. Não chegou. Ele já apareceu. Já apareceu para o Zacarias, certo? E disse a Zacarias, é o seguinte, você vai ser pai, entendeu? Sua esposa, ela vai ter um filho, e você trate de chamar ele de João. Pronto, resolvido. Aí Zacarias fez assim. Zacarias coçou o pescoço assim. Aí veio assim, mas seu anjo, tem um pequeno probleminha. Assim mesmo. Assim, se fosse um anjo nordestino, ele tinha falado assim. Tem um perrengue para nós resolver aí. Eu sou velho, a minha mulher é velha, e para complicar a situação, ela é estéril. Vai dar trabalho. Aí, e olha que o anjo, para não trocar o anjo, Rafael, Miguel e Gabriel. Não troco um, boto num lugar, outro no outro, viu? O Gabriel, olha que o Gabriel é um anjo muito simpático. Ele é o anunciador, né, da Boa Nova. Mas nesse dia ele se irritou? Mas ele se irritou com o pobre do Zacarias, mas não se irritou com Maria. Maria também não duvidou? Ela também disse assim, mas como é que vai ser esse negócio?